Olá e bem-vindos. A nossa missão hoje é fazer um mergulho profundo numa série de palestras que parecem de outro tempo. São Francisco, 1948. A poeira da Segunda Guerra ainda está baixando, o foco do mundo é reconstrução, sabe? Concreto, aço. Palavras como meditação, consciência, isso definitivamente não era comum. E é nesse cenário que um homem, Joel C. Goldsmith, que parecia mais um empresário de terno e gravata, começa a falar para um público cada vez maior sobre consciência elevada. A nossa fonte aqui é o livro Consciência em Ascensão, que compila essas palestras, e a gente vai focar na primeira, meditação criativa. A gente quer entender o que ele propôs que era tão radical para a época. E o mais curioso, eu acho, é o como ele fazia isso. Goldsmith não subia no palco com anotações, com o roteiro pronto. As palestras, pelo que se sabe, eram o resultado direto de horas que ele passava em meditação antes. Ele dizia que era uma comunhão com a presença. Isso muda tudo, né? Porque não era um discurso intelectual. A mensagem era moldada ali, em tempo real, pela necessidade da plateia. Era como se o público puxasse o conhecimento dele. Uma experiência viva. Nossa, isso já mostra uma confiança absurda na fonte, né? Não era um roteiro, era uma sintonia. Então vamos entrar nessa sintonia. A palestra já começa com uma frase de impacto, daquelas que fazia a gente parar para pensar. Somos estados de consciência em desdobramento, e nossa experiência externa nunca será maior do que nosso desdobramento interno. Ok, isso é denso. Na prática, o que ele quer dizer com meditação criativa? E como isso se conecta com essa ideia? Ele já começa estabelecendo a base de todo o trabalho dele. A ideia é que tudo que a gente vive no mundo de fora, nossa saúde, dinheiro, relacionamentos, tudo isso é um espelho, uma projeção do nosso estado de consciência. Não dá para consertar o espelho, então. Exato. Você tem que mudar quem está se olhando nele. E é aí que a meditação se torna criativa. Não é uma prática passiva, tipo só para esvaziar a mente e relaxar. Pelo contrário, ela tem uma intenção, uma expectativa. Ele usa até uma analogia do campo, sabe? É como plantar uma semente, que seria uma verdade espiritual, num solo fértil, que é a nossa consciência, esperando colher um fruto. Então não é só sentar e esperar o nada. É um processo ativo. Mas que semente é essa? Que verdade ele propõe que a gente plante? A semente é a realização da presença de Deus como a nossa própria consciência. O objetivo não é pedir algo para fora, para uma divindade distante. É abrir um canal interno para essa presença se manifestar. É aqui que ele usa o termo o Cristo. E é importante dizer que, para ele, o Cristo não era só Jesus, a figura histórica. Era um princípio. Isso, um princípio universal, a consciência divina que vive em cada um de nós. A meditação criativa, então, é o ato de se aquietar para sentir essa presença, até que ela preencha tudo. E é aqui que a coisa fica muito interessante e, eu diria, até contraintuitiva. Porque a maioria de nós, quando pensa em meditação, pensa em parar de pensar, né? E Goldsmith chega e fala com todas as letras. Não acredite por um momento que isso significa tentar parar o seu processo de pensamento, porque você nunca terá êxito nisso. Peraí. Então a orientação é simplesmente deixar os pensamentos passarem. Mas para muita gente isso parece impossível. Os pensamentos são grudentos. Exatamente. Essa instrução era, e ainda é, revolucionária. Ele sabia que lutar contra a mente é uma batalha perdida. Lutar com um pensamento só dá mais força para ele. A abordagem dele era radicalmente simples. Deixe esses pensamentos virem e deixe-os ir. Ele não dizia para analisar ou transformar, apenas para não dar atenção, não se engajar. Ele usava uma metáfora ótima. Você pode matá-los de fome se você retirar seu interesse deles. Isso é uma virada de chave, né? Porque toda aquela cultura do pensamento positivo, que já era forte na época, se baseia na ideia de que os nossos pensamentos criam a realidade. Ele estava dizendo que isso era um desvio. Precisamente. Para ele era um desvio do ponto principal.
Ele rompia com essa ideia de que o pensamento humano, seja ele positivo ou negativo, é o poder real. O pensamento humano, para Goldschmidt, pertence ao intelecto, ao ego. É limitado. A verdadeira força criadora não é o nosso pensamento, mas a consciência divina que já opera em nós. Então, o objetivo da meditação não é fabricar pensamentos melhores. É diminuir o volume do ruído. Isso é aquietar os sentidos humanos para a gente conseguir perceber essa atividade divina que já está acontecendo. É mudar o foco, da mente humana para a mente divina. Faz todo sentido. É como tentar ouvir uma música baixinha no meio de uma festa. Não adianta gritar mais alto, tem que diminuir o barulho. E isso me leva para a visão dele sobre a realidade, que é outro pilar da palestra. Ele solta umas afirmações bem radicais. Deus é a sua vida e é por isso que você é imortal agora mesmo. E diz que até o nosso corpo físico é, na essência, espiritual. Sim, aqui ele desafia a base da nossa percepção. Ele ensina que esse mundo material que a gente vê e toca é, na verdade, o nosso conceito mental ilimitado da criação. A criação real, a única que existe para ele, é totalmente espiritual. E a substância, a lei e a atividade dessa criação é Deus. Então seu corpo, uma árvore, dinheiro, tudo que a gente vê como material é só a nossa interpretação finita de uma ideia espiritual infinita. O corpo real é espiritual. Mas isso não soa um pouco como negação? Se alguém está com uma dor de verdade ou com um problema financeiro concreto, dizer que aquilo é só um conceito pode parecer meio invalidante, não? Essa é a questão central. E não é negação no sentido de fingir que a dor não está ali na sua experiência. É uma questão de identificar a origem da desarmonia. Para ele, a dor, a doença, a falta, não são realidades criadas por Deus. São o que ele chama de o nada, a mentira. São produtos de uma hipnose coletiva, de uma crença de que existe um poder separado de Deus. Entendi. Então a prática não é negar a dor, é entrar em meditação para realizar a verdade espiritual do seu ser. Quando você preenche a consciência com a verdade da presença de Deus como sua vida, a mentira, que é a dor, o problema, ela se dissolve, porque não tem mais espaço na consciência para existir. A luz não luta contra a escuridão, ela só a dissolve. E essa ideia de uma única presença se liga ao que ele fala sobre perdão, que é outra redefinição bem surpreendente. Totalmente. O perdão, para ele, não tem nada a ver com o ato moral de desculpar alguém. O verdadeiro perdão é um ato de percepção espiritual. É a capacidade de olhar para qualquer pessoa, até um inimigo, e reconhecer conscientemente que, por trás da aparência humana, a vida, a alma, a mente daquela pessoa é Deus. É ver a unidade. Você não muda o outro, você limpa a sua própria lente. Exatamente. Você limpa a sua consciência da crença em dois poderes, bem e mal. E essa consciência limpa, que só vê a unidade, se torna o que ele chama de a verdadeira lei da demonstração. Essa ideia de perdão como percepção é muito poderosa. Mas qual é o objetivo final de tudo isso? Na palestra, ele conta uma história pessoal bem marcante sobre uma iniciação interior que ele teve, onde foi revelado que o único propósito de nossa existência na Terra é ser a luz do mundo. Como uma prática tão interna e silenciosa se conecta com um propósito tão grandioso? Aí está a beleza do caminho que ele propõe. A prática não visa, em primeiro lugar, os ganhos pessoais, saúde, sucesso, harmonia. Goldschmidt é muito claro sobre isso. Essas coisas são efeitos colaterais. Consequências. Ele chama de a evidência externa de uma graça interior alcançada. O verdadeiro trabalho, o propósito maior, é a espiritualização da nossa própria consciência. O objetivo é chegar num estado em que a nossa única função é irradiar essa presença, ser a luz. Então, a cura de um problema pessoal é, na verdade, um bônus no caminho para algo maior. Exatamente. É a prova de que a conexão foi feita. Ele baseia isso tudo na instrução de Jesus. Buscai primeiro o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Para Goldschmidt, a interpretação é direta. O reino de Deus não é um lugar no céu. É a nossa própria consciência quando ela está cheia da presença divina. Então o trabalho é buscar essa realização primeiro. Primeiro,
Não meditar para curar ou para pagar as contas, mas meditar para alcançar a consciência de Deus. E como resultado, todas estas coisas, a saúde, a abundância, são acrescentadas, naturalmente. Ok, então, para a gente amarrar tudo isso, se fôssemos resumir as ideias centrais dessa primeira palestra de 1948, o primeiro ponto para mim é que a meditação criativa não é passiva. É um processo ativo com uma expectativa de manifestação. Isso. O segundo ponto fundamental é o como. A chave não é lutar contra a mente, mas aprender a ignorá-la, é desviar a atenção. E o terceiro, que talvez seja a base de tudo, é a natureza da realidade. A premissa de que o mundo é espiritual e perceber essa unidade é a fonte da harmonia. É isso. Perfeito. No fim das contas, a mensagem dele, em 1948, era um chamado radical para uma mudança completa de identidade. Era um convite para parar de se ver como um ser humano finito, limitado, sujeito a todo tipo de problema. O convite era para a realização de si mesmo como a expressão individual do divino, da consciência infinita. E é nessa mudança de identidade que está toda a liberdade e toda a cura. É uma perspectiva realmente transformadora. Para encerrar, Goldsmith afirma algo na palestra que soa quase como ficção científica. Por sermos consciência infinita, somos a lei para as estrelas, a lua e os planetas. Se a gente deixar de lado a interpretação literal e pensar que a nossa consciência é a lei que governa o nosso universo pessoal, o que isso revela sobre as pequenas preocupações e os limites que a gente aceita como fatos imutáveis no nosso dia a dia?